Nós estamos iniciando o Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós temos uma convidada muito especial, a Consuelo Alves Vila Real, que é juíza aposentada, trabalha na Casa Francisco Cândido Xavier, já com uma larga bagagem na área do atendimento fraterno. E eu quero agradecer, Consuelo, a sua participação, ter aceito o nosso convite, para nós conversarmos sobre esse assunto que é o atendimento fraterno. Que a palavra seja sua. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, minha gratidão e meu eterno amor. O atendimento fraterno é a porta aberta da casa espírita. Nesses dias de tantas dificuldades em que nós passamos, e somos todos nós, não existe exceção, doutor Aguinaldo. E nós nos sentimos sós, né? Nos apavoramos com as nossas dificuldades, sejam pessoais, sejam familiares. E vamos nos esquecendo que nós temos um grande amigo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as casas espíritas, elas possuem esse atendimento fraterno como forma de acolher esses nossos irmãos, inclusive os trabalhadores, porque, como eu comentei com o senhor, não existe exceção para o sofrimento, até porque nós estamos neste planeta de expiação e prova, onde o sofrimento nos acompanha de vez em quando. Então, nós estamos lá para acolher as pessoas quando chegam, elas vão falar, né, de forma sigilosa e sem nenhuma forma de preconceito por nossa parte, vão falar das suas tristezas, das suas aflições, e nós, naquele momento, vamos ouvi-la e vamos expressar todo o nosso amor, porque é nosso Senhor Jesus Cristo que está ali para ouvi-la, para recebê-la, para falar: minha filha, coragem, meu filho, vá avante, você não está só, eu estou contigo. Então nós não vamos resolver o problema da pessoa, mas vamos ajudá-la a encontrar-se, a encontrar Jesus, a caminhar. E então, eu que vivencio há muitos anos, eu gostaria tanto de dizer às pessoas como é bom estar com Jesus. E também de falar, né, dessa facilidade das casas espíritas, né, de trazer esse acolhimento, tanto para as crianças, para os jovens, para os mais idosos. Então, nós temos tantos resultados nesse atendimento. Então, é um remédio à nossa disposição. Entendendo que a sua fala tem uma veracidade inquestionável, nós pensamos já há algum tempo atrás, é coisa de muitos anos, em criar na nossa casa espírita o atendimento fraterno todos os dias, das 8 às 11 e das 2 às 5 da tarde. Porque sempre passou pela minha cabeça, Consuelo, que o sofrimento não tem hora e não tem dia, né? Não. E às vezes você fica pensando assim: onde eu vou? A igreja só abre domingo ou tal dia, a casa evangélica tal dia, o centro espírita também tal dia, né? Pensando assim, nós criamos um departamento para atender as pessoas todos os dias, de manhã e de tarde. Porque aquele momento é um momento crucial, né? A pessoa está necessitada de ser ouvida, de ser orientada, e não dá para esperar o dia que a casa esteja aberta. Então, certo, nós temos que estar sempre atentos para isso, né? Sem dúvida, doutor. E nesses nossos encontros, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos ajudar a pessoa a compreender por que das suas aflições, por que das suas dores, né?
Porque em muitas ocasiões nós escutamos por parte daquele que vem em busca de auxílio: ai, Deus é injusto comigo. E realmente nem Deus, e nem Jesus, e nem os amigos espirituais nos condenam, nos acusam. Ao contrário, eles nos educam, né? Para que ao encontrarmos esse novo caminho, nós possamos dar uma nova roupagem para a nossa vida, né? E sermos mais felizes e mais conscientes de que nós somos todos irmãos, todos filhos de Deus, porque Jesus, quando esteve entre nós, nos disse que existia um único Pai. Então, ele nos disse: olha, somos todos irmãos. E esse atendimento fraterno deve ter o início em nosso lar, com os nossos filhos, saber ouvi-los, porque hoje em dia o celular, o computador invadiu as casas, né? Ocupou um espaço. Um espaço muito grande. Nós não temos mais tempo para os nossos filhos, para os nossos pais, irmãos. Então, nós precisamos, né, levar Jesus aos nossos lares. Ontem, eu ainda conversava com alguns amigos, eles falando de uma criança de 8 anos acessando o celular via internet, buscando filmes pornográficos, e que ele estava sendo, inclusive, submetido a uma condenação dos próprios amigos por aquela atitude infeliz. Então, eu, conversando com eles, eu disse: nós precisamos ter parâmetros. Dentro da nossa visão espírita, ou de qualquer religião, nós precisamos entender que existem leis que regem a nossa vida, no plano físico e no plano espiritual. E essa criança, se ela é colocada numa casa religiosa muito cedo, porque a formação personalística se dá em 75% aos 5 anos de idade, então é crucial que essa criança comece na casa religiosa muito cedo, ela vai ter um parâmetro: olha, isso é certo, isso não é. Mas quando ela não tem essa informação, e como também às vezes não tem dentro de casa, porque os pais nem conversam sobre esse assunto, ela vai comprar com uma veracidade aquilo que ela está vendo na internet. Então, lógico que hoje, infelizmente, a criança, ou quem quer que seja que tem de posse um celular, ele pode acessar a internet em qualquer programa, quando ele tem capacidade para isso. E a gente sabe quantos programas são extremamente infelizes. Então, os pais deveriam regular um pouco, né, esse celular na mão das crianças, para que elas consigam também reverter esse tempo em prol de um conhecimento diferente daquele que ele recebe, que a criança recebe no celular ou em qualquer programa. A evangelização infantil é fundamental, né, sem dúvida, para a criança. Eu fico preocupadíssimo quando eu vejo os pais não se preocupando em levar a criança para qualquer religião. Ouvir falar de Deus, ouvir falar de Jesus, como você mesmo colocou: eu vim para que tenhais vida e vida em plenitude. Jesus é o modelo e guia, ele é o nosso orientador. E a criança não sabe nem quem é Jesus, não é? É isso mesmo, doutor Aguinaldo. Eu tenho uma neta de 5 anos e esses dias ela disse: vovó, nós somos espíritos. E a senhora sabia que Allan Kardec escreveu 5 livros e ela tem 5 anos? Eu falei: ai, que bom que ela já está começando a entender na tenridade, não é? Em casa nós fazemos o Evangelho no lar e isso também é um grande remédio aos lares. E se o senhor me permite, eu vou falar um pouco, de uma forma bem sintética, do atendimento fraterno. Porque muita gente não sabe, mas o que é o atendimento fraterno? Sim. Então, as pessoas, quando estão tristes, com pensamentos, inclusive, que a gente não deve ter, do extermínio da vida, às vezes, dentro de casa existe conflito entre pais e filhos, entre os cônjuges,
no trabalho. E então, o atendimento fraterno, ele funciona como um acolhimento, onde nós vamos ouvir o atendido durante algum período estipulado, né? Nós já indicamos a ele, mas quando ele adentra a casa espírita, nós já o envolvemos num grande amor, porque está ali diante de nós o nosso irmão, assim como Jesus. E Jesus é o grande médico, ele está ali, né? Através de nós, né? Para falar com aquele irmão, para orientá-lo, né? Levar para ele a esperança. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ouvi-lo. Porque todos nós, como estamos aflitos, nós queremos falar das nossas aflições. Então, nós o deixamos falar, desabafar. Depois que ele fala, que nós conversamos, nós mais ouvimos do que falamos. Depois nós vamos estudar um trecho do Evangelho. Sempre nós procuramos enfatizar o valor da vida, da família, falar desse médico que está à nossa disposição, que tanto nos ama. O amigo Jesus está sempre conosco, nós que não conseguimos nem ouvi-lo, nem vê-lo, porque estamos tão atordoados e atribulados com as nossas buscas materiais, que esquecemos de vivenciar esse lado material que todos, o lado espiritual que todos nós necessitamos. Então, o amigo Jesus está ali, esperando a cada irmão que chega na casa espírita. Depois que estudamos um trecho do Evangelho, levando sempre a força, a coragem, o amor, nós aplicamos um passe e depois fornecemos a água fluidificada. Ele vai frequentar diversas semanas, né? E nós sempre vemos um grande resultado quando a pessoa nos fala: já estou me sentindo bem melhor, aqueles pensamentos ruins já não estão me envolvendo mais. Então, a gente vê, assim, um grande retorno, né? E eu, particularmente, por ter a mediunidade que Jesus me concedeu e que eu agradeço muito, eu sinto a presença dos amigos espirituais a nos envolver, a envolver a todos que lá estão, nos dando forças e coragens, porque nós também, trabalhadores, precisamos, né, dessa coragem, dessa força, e que o amigo Jesus sempre nos concede. Então, de forma resumida, é mais ou menos isso, porque as pessoas que às vezes vão pela primeira vez à casa espírita, vão sem saber o que é que vai encontrar, não é? E como será esse atendimento? Será que todo mundo vai ouvir o que eu vou falar? Não, é de forma sigilosa. Nós nem comentamos entre nós, os trabalhadores. Então, aquela pessoa que participa do primeiro acolhimento, ela ouve e ali termina a conversa. É bom a gente frisar que a gente, quando tem o nosso irmão à nossa frente, a gente deve entendê-lo como sendo composto por 4 naturezas, que é o espírito, que é a mente, que é a emoção e o corpo. Tudo isso está interligado. Às vezes a pessoa vem procurar uma solução e a gente vai conversando, vai analisando, vai perceber que a solução está numa outra situação completamente diferente. Então é muito importante que nós que fazemos esse trabalho de atendimento fraterno tenhamos esse olhar holístico, né, vendo a pessoa de uma maneira abrangente, porque às vezes o desespero vem por conta de uma dor, de uma doença. E toda doença do corpo ela tem origem na alma. E dentro desse aspecto da orientação, a gente tem sempre que trabalhar para que a pessoa também se analise nos seus sentimentos, porque hoje existe até um vício dentro da terapia,
porque a pessoa, qualquer probleminha, vou procurar o terapeuta, mas ela não para pensar que não adianta só ir ao terapeuta se ela não se transformar. Isso. Então, a proposta do Cristo, como terapeuta maior, é fazer com que a pessoa se transforme, que ela mude. Por isso que a casa espírita é um manancial de bênção, né? Sim. Porque ela vai ser acolhida, ela vai ser conduzida para o estudo do Evangelho, ela vai receber o tratamento da espiritualidade que está sempre presente, vai ser motivada a fazer um trabalho no bem, porque toda a nossa problemática é em função quase sempre do desamor, não é? Sim. Então, levar a pessoa a perceber que tem que amar o próximo, e ao amar o próximo exige movimento, a pessoa tem que fazer alguma coisa. Então, todas as casas espíritas, principalmente, estão aparatadas para dar oportunidade de trabalho para essas criaturas, para eles ir acostumando com a ideia de servir o outro, porque quase sempre a pessoa que nos procura, ela está preocupada com ela, né? Inicialmente, mas quando bem da verdade, o Cristo disse, deixou muito claro, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e me siga, né? Então, nós precisamos entender que deixar um pouco de focar o nosso ego, né, a nossa persona, e começar a pensar nos outros, porque a nossa problemática quase sempre é em função da dificuldade de relacionamento. Então, a gente tem que aprender a relacionar. E outro é tão importante para isso, né? Sem dúvida, doutor Aguinaldo. Quando eu cheguei aqui a São José do Rio Preto, e me indicaram trabalhar na Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, eu me maravilhei e tive a oportunidade de me sentir mais amada do que eu sempre me senti e de amar também. Hoje eu não consigo viver sem aquele pessoal que comparece lá na casa. Eles fazem parte de mim, do meu coração. Eu olho para eles e eles são a minha vida, além dos meus familiares, das pessoas que eu também amo. Mas Jesus me deu essa oportunidade de estar com eles, de trabalhar, de receber deles também. A gente aprende muito, né, com esse atendimento fraterno. Muito, muito, muito. E também as pessoas precisam, como o senhor mesmo disse, elas precisam caminhar com suas pernas. Jesus nos disse sobre a lei do trabalho, né? Porque se nós não fôssemos trabalhar, o que seria de nós? Ficaríamos todos, né, parados, né? Então, nós temos a lei do trabalho, essa lei do progresso, que se faz mesmo necessário em todos nós, né? Precisamos mudar o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar e trabalharmos mais esse amor, né? Porque o próprio Cristo disse, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Como ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, nós temos, assim, várias receitas, né? Para dias melhores, para um futuro melhor. Temos que pensar também numa amplitude, numa sociedade, não só em nós, não só no nosso lar, mas no nosso planeta todo, né? Que está carente de amor. E se a gente começar, cada um, fazer a sua parte, quem sabe nós vamos conseguir terminar com o ódio que ainda campeia o nosso planeta, né? Conseguimos ver o fim das guerras, né? E ver o amor florescendo em cada país, em cada lar, né? Então, vamos fazer é um convite nosso, vamos cada um de nós fazer a nossa parte, né? Deixar o Cristo florescer em nós, né? Vamos mudar as nossas atitudes, vamos pensar mais nos nossos atos, esquecer tanto a materialidade, né? A que estamos tão apegados, né? Nós nos preocupamos de trabalhar tanto para dar maior conforto aos nossos filhos. E será que eles precisam de tanto, né? Será que eles não querem apenas um abraço, um beijo, um olhar do pai e da mãe?
Então, nós precisamos repensar realmente, né? E o atendimento fraterno, ele não está só lá na casa espírita ou só em outras religiões, ele está dentro do nosso lar. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? Que precisamos mudar o nosso jeito de ser. Jesus nos convida diariamente, né, a essa reforma moral tão necessária. E parar de reclamar. E né? parar de reclamar. Porque nós atravessamos o século passado, que é o século da depressão. Na grande maioria, quase absoluta, dos processos depressivos, é um estado egoístico e até de orgulho, que a pessoa não aceita aquilo que está vivendo. Quando a gente sabe que tudo que nós estamos passando, nós adredemente programamos no mundo espiritual. Então não temos nem que reclamar. Está tudo certo, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, na época certa, para ressarcir os débitos de antes e construirmos um futuro melhor. Por isso, a proposta de Jesus para o depressivo é para que ele não olhe para trás. Quem olha para trás não é digno do reino dos céus, disse ele. E o depressivo está sempre olhando para trás. O que aconteceu? Não aceito, meu Deus do céu, está sempre reclamando. E também hoje nós estamos no século da ansiedade, não é? Todo mundo muito ansioso, né? Já vivendo o dia de amanhã ou até o dia do final do ano. E isso gera um estado de ansiedade muito grande. E Jesus, como terapeuta divino, ele disse para o ansioso: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia com o seu problema. Então a gente vê muito no atendimento fraterno depressão e ansiedade. Então precisamos falar com essas criaturas exatamente isso, olhar para frente, mas não muito longe. Também não ficar olhando para trás, porque para trás já passou, não volta nem um segundo, nem um centímetro. Mas viver o dia de hoje. E o dia de hoje sempre é muito bom, muito raramente nós temos um dia de hoje ruim. E nesse dia nós temos que começar a estudar, porque também é do Cristo: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Nós precisamos estudar. Tem um recadinho no Evangelho segundo o Espiritismo do próprio Cristo, quando ele disse assim: espíritas, amai-vos, mas a gente instruí-vos, mas a gente tem que se instruir para entender a proposta de Jesus. Por isso é que o mentor do nosso querido Chico Xavier, Emmanuel, ele deixou isso com muita propriedade: estudar Kardec para entender Jesus. Mas Jesus é o terapeuta. Existe uma lacuna dentro de nós que vai ser preenchida por um ser divino, ou Jesus ou Deus. A escolha é nossa, mas que a gente tem que afinizar com eles, tem. Porque o distanciamento destas propostas crísticas divinas traz problemas para nós. E quando a gente se aproxima, traz o benefício. O atendimento fraterno, além do acolhimento, tem o dever, né, de conscientizar as pessoas do que está acontecendo, para que elas não fiquem sempre se sentindo as coitadas, numa autocomiseração, achando que a vida está difícil, que não tem solução, que Deus esqueceu de mim, que eu sou um azarado. Nada disso. Nós estamos com um grande trunfo na mão, que é a nossa vida atual. Presentaço de Deus para a gente crescer, progredir, melhorar. E o atendimento fraterno é mais uma dádiva divina, porque ali nós vamos encontrar respaldo das pessoas que vão nos ver como nós somos, imperfeitos, com problemas a serem resolvidos. E por isso o atendimento fraterno também precisa contar com pessoas bem especiais, não é, Consuelo? Que vivam um amor, né? Esse amor que o Cristo nos deixou, né, doutor Aguinaldo? Então, nós já estamos nos aproximando, né, já do final, e eu queria então deixar essa minha última palavra de que não esqueçam do amor do nosso amigo Jesus, desse terapeuta, desse médico que está conosco em todos os dias de nossa existência, da grandeza do seu amor, da sua misericórdia para com as nossas dificuldades, né? E que se apeguem a Ele, como disse o doutor Aguinaldo. Ele vai nos ajudar
a entendermos melhor os porquês das dificuldades pelas quais nós atravessamos. Mas nós também precisamos dar o passo, caminhar, não ficar só esperando, cruzando os braços, né? Ele está ali para nos ajudar, mas nós precisamos também nos ajudar. Que bacana. Quero agradecer de coração mesmo a sua participação, muito efusiva, com conhecimento, com vivência, que isso é muito importante. Convidá-la para voltar aqui, falar sobre outro assunto, porque eu sei que você conhece muito de fraternidade, de amor ao próximo. Um grande abraço a vocês, até a semana que vem, com outro Papo do Bem pela Rede Luz Espírita.